Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Esperar vocês entrarem aqui. Deixa eu colocar aqui. Ei, Carlinha, Jessinho, como vocês estão? Bem-vindos e bem-vindos. Pessoal, vamos falar aqui hoje sobre qual a oração que Deus responde. Se você quer fazer orações para Deus responder em 2023, eu vou falar para vocês. Vai ser uma live mais rápida, mas muito objetiva. Se vocês puderem ficar aqui comigo, compartilhar essa live num aviãozinho aí, vai ser muito interessante estar com vocês aqui e compartilhar essa chave que despertou, né? Esse ano, eu lendo a palavra de Deus, me veio assim muito claro o tipo de oração que Deus responde. Deixa eu ver aqui, Edielma, boa noite, paz do Senhor, Edielma. Jessinho, tá tudo bem, graças a Deus, meu amigo. Carlinha, Lívia, Jaqueline. E aí, pessoal, vão ficando aí, compartilhando essa live. Vai ser uma live muito objetiva. Eu não vou tomar muito tempo de vocês. Eu quero ser bem objetivo, trazer algumas reflexões pertinentes nesse final de ano, né? Os últimos dias nós estamos de 2022 e eu acho que a gente pode refletir algumas coisas aqui juntos. Deixa eu só colocar aqui o título da live, né? Oração. Qual o tipo de oração que Deus responde? E aí, pessoal, como vocês estão? Estão bem? Raquel, Vanessa, Priscila, como vocês estão? Espero que todo mundo bem. Boa noite. Então, gente, vamos fazer algumas reflexões aqui rapidinho, como eu falei, vai ser uma live mais rápida, mas eu espero que Sabrina, bem-vinda Sabrina, eu espero que seja uma live que você reflita algumas coisas comigo aqui e que a gente possa entrar em 2023 entendendo uma chave poderosa para orações que nós fazemos ou orações que nós fazíamos de um jeito, entender um princípio para que elas possam ser respondidas, todas elas. E aí, já falando um pouquinho, né, os últimos dias do ano, né, na verdade, amanhã nós estamos virando o ano e entrando em 2023, a gente reflete naturalmente, né? A gente começa a refletir em muita coisa. Nós olhamos para trás, né? Vemos os planos que nós fizemos, nós vemos os sonhos que nós colocamos diante de Deus assim que iniciou 2022 e também começamos a pensar no próximo ano, né? Camila, bem-vinda, Camila. E aí, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês refletirem comigo. Vocês são capazes de responder algumas perguntas que eu vou fazer aqui? Eu quero ver vocês. Coloquem aí o coraçãozinho para eu ver se vocês vão interagir aqui respondendo essas perguntas que eu tenho para a gente iniciar essa live. Quem vai responder essas perguntas? Eu quero saber se vocês são capazes de responder, porque eu já vou dar um spoiler. Eu não consigo responder essas perguntas. Mas são perguntas que nos fazem refletir. E só para a gente iniciar aqui, né? Quantas vezes eu pergunto a vocês, vocês foram visitados ou visitadas esse ano com os milagres do Senhor? Quantas vezes? Alguém aqui pode dizer quantas vezes? Ou quantos foram os livramentos de Deus na sua vida, na vida da sua família ou dos seus durante o ano de 2022? Vocês são capazes de responder isso? Ou até quantas orações esse ano, olhando para trás, lá desde o início de janeiro de 2022, quantas orações Deus respondeu? Quantas orações Deus respondeu que você fez? Foram muitas, foram inúmeras. E até mesmo quantas vezes neste ano Deus te levantou quando você caiu? Gente, eu não sou capaz de responder nenhuma dessas perguntas, porque foram incontáveis os milagres que eu vivenciei, foram inúmeros livramentos para mim e para os meus familiares. Eu nem sei quantas vezes eu fui levantado quando eu caí. Orações respondidas? Muitas, nem se fala. Eu não sei como dizer aqui para vocês um número, eu não sei enumerar. Então eu acho que
nós não somos capazes de responder essas perguntas, mas nós podemos ver a bondade de Deus, né, em cada dia, em cada semana, em cada mês desse ano de 2022. Nós não temos a capacidade de dizer, Senhor, foram tantos milagres, foram tantos livramentos, foram inúmeros, incontáveis, porque Deus, Ele nos visita diariamente. E dentre muitas conversas que Davi, ali nos Salmos nós vemos, né, dentre muitas conversas que Davi teve ali consigo mesmo, né, Davi conversava com a sua alma. Tem uma no Salmo 103 que ele diz, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E aí ele diz de novo, bendize, minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que essa oração de Davi esteja em nossos lábios esses últimos dias, né? Que a gente possa olhar para 2022 e dar uma ordem à nossa alma. Bendiga minha alma ao Senhor e não te esqueças nenhum dos teus benefícios, porque foram muitos. Então, gente, que o Espírito Santo traga à nossa memória, né, tudo aquilo que nós precisamos agradecer, e não são poucas coisas. Não foram poucos os milagres que nós recebemos, não foram poucos os livramentos que nós recebemos, livramentos que nós nem vemos, muitas vezes nós nem percebemos, mas o Senhor nos livrou. Tamanha é a sua bondade, tamanho é o seu amor. Então bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, que a gente possa entrar pelas portas de 2023 com os lábios cheios de gratidão. Porque a gratidão, como eu já falei para vocês em algumas lives nesse ano, é uma chave para abrir as portas de muitos milagres que não chegaram ainda até você. Quando nós agradecemos, as portas do céu se abrem, as bênçãos do Senhor chegam diante de nós, nos acompanham. E isso é verdade. E aí, neste ano, eu estudei o livro de Tiago, né? O livro de Tiago, para quem não sabe, é um livro assim muito direto, muito objetivo. E nesses estudos nós falamos muito sobre planos, sobre sonhos e até alguns testemunhos, né? Ali com o pessoal da igreja, ativaram a nossa fé nesses encontros de estudo de Tiago. Testemunhos de orações respondidas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Qual é o tipo de oração que Deus responde? Porque existe sim um tipo de oração que Deus responde. Talvez você não tenha recebido ainda a sua bênção, a sua vitória, porque você está orando errado. Eu vou mostrar pela Bíblia a forma de orar. Eu vou mostrar pela Bíblia a forma de você se achegar diante de Deus, fazer a sua oração e ter a certeza de que ela vai ser respondida. Porque é maravilhoso quando nós temos as nossas orações respondidas, né? Não tem coisa melhor do que nós vivermos aquilo que um dia nós oramos. Deixa eu só interagir com vocês aqui que eu estou falando. Eu estou falando muito rápido, pessoal. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Kelly, bem-vinda. Gabriel, Paulo, Vanessa, Ellen. Realmente é só gratidão, Murilo. Eu não consegui tudo que eu queria, mas viver tudo que o Senhor tinha dentro do propósito. Amém, Adielma, é isso. E esses dias nós tivemos um culto de testemunhos lá na igreja. Eu compartilhei alguns testemunhos e esses dias me veio muito... Vejam se vocês já passaram por isso. Me veio muito à minha mente, né? Em oração com Deus, eu disse, Senhor, são tantas bênçãos, são tantos milagres que parece que um obrigado, Deus, é insuficiente. Parece que dizer eu te agradeço, Senhor, é pouco diante de tudo que Ele dispensou sobre a nossa vida durante esse ano. Eu tive essa sensação de olhar para 2022 e dizer, Senhor, eu te dizer obrigado é muito pouco. Eu te dizer eu te agradeço é muito pouco. Eu não sei se vocês já passaram por isso. De vocês agradecer e dizer, Senhor, nos faltam palavras. Porque me falta palavra. Me faltam palavras para agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito. E eu sei que muitos de vocês aqui, como Camila está dizendo, é verdade, têm vivido isso. Têm vivido numa realidade onde Deus tem visitado de uma forma tão preciosa, de uma forma tão real, que
o muito obrigado no final do ano não é o bastante, porque foi muita coisa que ele fez, né? A cada dia nos visitando. Então, daí pensando sobre tudo isso, me veio à mente algumas reflexões que às vezes eu me faço, né? E eu queria compartilhar com vocês. Não sei nem se eu vou deixar essa live salva, tá, pessoal? Então, se você puder ficar até o final, fique, porque é muito precioso isso que eu vou compartilhar com vocês, qual o tipo de oração que Deus responde, e não sei se eu vou deixar salva, enfim. E eu sei que eu tenho algumas orações que eu preciso que o Senhor responda. Quantos de vocês aqui precisam de orações respondidas? Deixa eu ver. Aí, falem aí, coloca aí um emoji. Eu quero ver. Quantos de vocês aqui precisam de ter orações respondidas? Eu quero ver vocês. Eu vou aguardar vocês falarem aí. Eu quero saber se tem gente aqui que precisa de oração respondida da parte do Senhor. Vanessa, Jane. Quem mais? Quem mais? Tawane, Camila. Eu também preciso, viu? Maiara. Então, Gessinho, Sabrina. Então, pessoal, Tony, fiquem aqui porque a gente vai entrar agora na palavra e eu quero mostrar para vocês, Pati, Gabi, Raquel. Muita gente precisa de ter orações respondidas em 2023, né? Glória a Deus, eu também preciso. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, antes da gente entrar aqui na palavra. Deus, Ele quer responder as suas orações. Deus, Ele ama responder as orações dos seus filhos. Então, vamos lá para o livro, se você tiver com a sua Bíblia, ou se você estiver anotando, eu quero que você anote alguns versículos que eu vou falar, tá? E falando aqui, até Pati está aqui, que é a professora do estudo bíblico que nós fazemos na igreja. Nós estudamos Tiago, não foi, Pati? E em Tiago, nós, sem meias palavras, nós vimos que muitas vezes nós não temos porque nós não pedimos. E quando nós pedimos, muitas vezes Tiago diz que nós não recebemos porque nós pedimos por motivos errados e para gastar em seus prazeres. Então, em Tiago 4, anota aí, Tiago 4, do 2 ao 3, são 2 versículos assim: não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Vamos entender duas coisas aqui. Gente, muitas vezes nós não temos as nossas orações respondidas porque, os motivos estão errados. Quais são os motivos errados, Murilo? Cita aí. Motivações egoístas, prazeres pessoais, sem propósito nenhum, motivos com base muitas vezes em raiva. Não sei se vocês já viram, mas eu já encontrei pessoas que dizem assim: eu vou orar para Deus fazer isso com tal pessoa. Gente, motivo errado. Deus não é esse Deus que se baseia pela nossa ira ou a nossa mágoa. A ira de Deus é uma ira santa, com base na justiça santa e perfeita dele. Nossa justiça, a Bíblia diz que é como trapos de imundícia. Então, motivos errados. Muitos motivos errados. Eu poderia citar aqui muitas coisas. Então, a primeira coisa, nós não vamos ter as nossas orações respondidas, Tiago diz, quando os motivos são errados. Anota aí, motivos errados. Mas Tiago também diz outro tipo de oração que Deus também não responde. Eu quero ver vocês aí. O primeiro motivo foi o quê? Motivos errados. Escrevam aí, motivos errados, para ver se vocês estão acompanhando. O primeiro motivo de não termos as orações respondidas é o quê? Quero ver. Para passar para o segundo ponto. Cadê? Eita, Doris, cadê você no estudo hoje, Doris? Motivos errados. Isso, motivos errados. O primeiro ponto é: Deus não vai responder as orações que são feitas com motivos errados. Motivações egoístas, motivações para o prazer apenas pessoal, bênçãos que a gente pede que só vai parar na gente, sabe? Deus me abençoa porque eu preciso dessa bênção, mas a bênção vai vir pra gente e a gente vai segurar ela, vai reter, sabe? Não, motivos errados, motivos egoístas, motivos com base em sentimentos errados, em emoções erradas. Motivos errados Deus não vai responder. Mas existe outro tipo de oração que Deus também não responde. As orações, prestem atenção, isso aqui é importante, tá, pessoal? Isso aqui é importante. Estão comigo aqui que esse segundo motivo dá pra gente refletir bastante aqui. Deus também não vai responder as orações que
embora os motivos estejam corretos, não é o momento. Sabe? Às vezes nós estamos orando a Deus, os motivos estão corretos, mas não é o momento. Não é o momento. A bênção antes do tempo pode se tornar em maldição. E Deus não vai liberar uma bênção se nós não estivermos prontos, maduros para receber aquela bênção, porque a bênção antes do tempo pode se tornar em maldição, pode atrair muitas vezes até juízo. Então, a bênção só é bênção de fato quando nós estamos prontos para receber. E Deus sabe, somente Ele sabe a hora certa, nem antes e nem depois, na hora certa. Então, orações que, embora os motivos estejam corretos, mas que nós não estamos prontos para receber, Deus não vai liberar essa bênção. Fernando, meu amigo, bênção ter você aqui. Saudades, amigão. E a bênção, isso aí, Sabrina, a bênção antes do tempo pode se tornar maldição. Então, o primeiro foi motivos errados. O segundo ponto é, embora os motivos corretos, não é o momento. Então, às vezes, nós estamos ali batendo na porta e nós temos que bater na porta mesmo em oração de Deus, ok? Mas às vezes não é o momento e nós precisamos ter o discernimento, nós precisamos ter a maturidade para esperar e entender. Olha, pessoal, quando eu olho para trás e eu vejo, sendo sincero aqui com vocês e abrindo meu coração, quando eu olho para trás, algumas coisas que eu pedi a Deus e que se talvez Deus tivesse atendido a minha oração naquele período, talvez eu nem estivesse mais com Ele. Talvez eu nem estivesse aqui com vocês. Porque a bênção antes do tempo, no tempo que eu não estava preparado para receber, não ia ser bênção. Não ia ser bênção na minha vida. Então, nós precisamos entender que, embora a motivação correta das nossas orações, nós precisamos firmar bem em nossa mente qual o propósito final de tudo. Qual o sentido das nossas vidas enquanto cristãos tem a ver com isso também. E eu acho maravilhoso o texto de 1 Coríntios 12, que diz que nós somos como o corpo de Cristo, né? Que embora membros diferentes, com funções diferentes, mas com o mesmo propósito, né? E o propósito final é glorificar a Deus. Então, com cada um aqui, comigo, com Carol, com Marcelo, que entrou agora, com Vanessa, com Tassi, com cada um aqui, Deus tem algo específico. Nós, filhos de Deus, corpo de Cristo, temos propósitos específicos e individuais, uns em uma área, outros em outras, mas no final, o propósito, o objetivo maior é sempre glorificar a Deus. Tudo, como falou Camila aí, deve ser para a glória de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então você tem um chamado específico, você tem um propósito específico, você foi chamado para algo excelente, você foi chamado para participar do plano de Deus aqui na Terra, neste tempo. Então, você precisa entender qual o seu propósito para que você possa avançar o reino de Deus. Seja você sendo um cidadão, um servidor público, um político, um empresário, um advogado, um professor, um motorista, manicure, não importa. Missionário, pastor, pintor, no fim, tudo deve ser o objetivo, a glória de Deus. No fim, Deus deve ser glorificado nas nossas vidas. E é maravilhoso isso. Vocês conseguem perceber que filhos e filhas de Deus que têm um entendimento de quem são, avançam o reino e glorificam o Pai? Eu tive um encontro há pouco tempo, esse ano eu tive um encontro com uma colega que é política, prefeita aqui da região, e nós fomos apresentar a ela um projeto Provida, né? que eu ajudo ali, eu apoio a Brasil for Life, que é uma entidade, uma ONG, né? Uma organização que luta contra o assassinato de inocentes no ventre, para não falar outra coisa. E nós apresentando um projeto a ela, e ela falou algo que me marcou muito. Ela falou: Murilo, podem contar comigo para esse projeto. Eu entendo que eu sou uma cristã disfarçada de prefeita. Então,
Toda política pública que ela implementa na cidade dela, ela tem uma visão para as próximas gerações, de deixar um legado. Então eu quero que você entenda isso, independente de onde você foi chamado para avançar o reino de Deus. Seja, como eu falei, na educação, na saúde, na política, nas artes. Você entenda que antes de você ser isso que você é filho de Deus. Você carrega o sopro divino. Então você tem que fazer a diferença onde você está. Então, seja um pintor, mas um cristão disfarçado de pintor, um cristão disfarçado de professor, um cristão disfarçado de servidor público, um cristão disfarçado de político. É esse entendimento que eu quero que vocês tenham. Nós precisamos pensar, e eu vou falar muito sobre isso em 2023, sobre legado. Qual o legado que nós estamos deixando para as próximas gerações? Eu estou escrevendo um livro e um dos capítulos é sobre isso. O Salmo 145 diz que uma geração louvará a outra, porque Deus ele é Deus de gerações. Deus ele é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, pai, filho e neto. Então, o que nós estamos fazendo agora tem que reverberar nas próximas gerações. Tem que marcar as próximas gerações. Não podemos viver pensando apenas em nós mesmos. Tudo que Jesus fazia apontava para o Pai. Desde o seu nascimento, aqui na terra, né, que ele sempre existiu, ele é Deus, mas a vida adulta, as escolhas dos seus discípulos, dos milagres realizados até a sua morte e a morte de cruz, o Pai estava sendo glorificado no Filho. E aí eu gosto quando os discípulos, Filipe vai perguntar a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus responde, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, afinal, quem me vê, vê o Pai. E Jesus ele era a imagem visível do Deus invisível, é o que diz Colossenses. Então, talvez Filipe não tenha entendido que ele estava ali diante do Deus Todo-Poderoso, né? Que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então, a pergunta da noite, voltando aqui para vocês que ficaram até aqui, vou falar agora, qual a oração que Deus responde? Ou melhor, qual a oração que Deus tem prazer em responder? Estão prontos para a gente pensar um pouquinho sobre isso? Quantos estão me entendendo até aqui? E Edia, bem-vinda. Então, pessoal, qual a oração que Deus responde? A gente já viu que em Tiago mostra que ele não vai responder orações com motivos errados e orações que, apesar de motivos errados, não é o momento. Mas agora a gente vai cair aqui para dentro da pergunta da noite. E a pergunta que eu quero que você grave, que você guarde no seu coração para em 2023 você fazer orações intencionais. Orações assim que você tenha certeza de que Deus vai responder. Deus vai responder. Não é presunção minha de dizer assim, na Bíblia tem uma chave, na Bíblia tem algo ali escondido, sabe, nas entrelinhas que o Espírito Santo nos mostra que é um tipo de oração que ele tem prazer em responder. E aí eu vou pedir, se você tiver com a sua Bíblia, amém, 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 Tony, amém, amém, amém. E aí, gente, vamos para a pergunta de milhões, para a resposta de milhões agora, né? Gente, eu vou ler aqui João 14, do versículo 12 ao versículo 14. João 14, do versículo 12 ao 14. Vai ficar mais claro. E alguns de vocês vão pegar aí a resposta da pergunta enquanto eu leio aqui. Vai ser assim, ó. João 14, 12 e 14. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Isso é Jesus falando, tá? Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Versículo 13, vejam. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Eu vou repetir. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei.
Eu repeti 2 vezes aqui o versículo 13, porque eu quero que vocês destaquem. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, eu quero que vocês destaquem o versículo 13 de João 14. A oração, meus amigos, irmãos, Jailma, que bênção ter você aqui, prima. A oração que Deus responde, vocês querem saber, é aquela que Deus vai ser glorificado. A oração que Ele ama responder é aquela que Ele vai ser glorificado. Os planos que Deus concretiza em nossas vidas são aqueles que o nome dEle será exaltado. Os sonhos que Ele realiza são aqueles que Ele será reconhecido. Vocês percebem que tudo que Jesus fazia, Ele glorificava o Pai. No final era a glória de Deus. Tudo que Jesus ia, quando Ele ia para os momentos dele em oração e falava com o Pai, o final daquela oração era a glória de Deus. Deus ia ser glorificado com aquilo. Em cada milagre que Jesus realizou, em cada atitude que Jesus teve aqui, enquanto esteve na terra fisicamente, tudo que ele fazia glorificava o Pai. Então eu quero que vocês percebam que, olhando para cá, para esse texto de João 14, nós precisamos adequar as nossas orações a essa fórmula. A fórmula de que, peraí, será que isso que eu estou pedindo a Deus, o resultado disso aqui vai glorificar Ele? Será que esse meu desejo, esse meu anseio, essa minha oração, o resultado é a glória de Deus? Ou vai ser apenas a bênção pela bênção mesmo? Ou vai ser a bênção apenas porque eu preciso da bênção e eu quero a bênção? Não. Deus, ele nunca vai te abençoar apenas por te abençoar. Existe um propósito nas nossas bênçãos, existe um propósito nos nossos milagres. Eu recebo um milagre para dar testemunho daquele que me deu um milagre. Porque quando eu recebo um milagre, eu digo, foi Jesus que realizou esse milagre na minha vida, as pessoas vão saber que o nome dele é poderoso. As pessoas vão ter um encontro com ele através do meu testemunho. Então, a oração que Deus tem prazer em responder, os sonhos que Deus tem prazer em realizar, os planos que Deus quer concretizar, são aqueles que Ele será glorificado. São aqueles que o nome dele vai ser exaltado. Então nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a pedir. Ah, mas tem orações que eu fiz ou que eu faço que se Deus responder, ele vai ser glorificado, Murilo. E ele não responder até agora. Será mesmo? Será mesmo que se Deus ele fizer aquilo que você tanto pede, ele vai ser glorificado? Olhe, Deus sabe de tudo. E ele sabe que muitas das bênçãos que nós pedimos, nós ainda não estamos prontos para receber. Nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ser honestos. Eu olho para trás e eu repito, tem orações que eu fiz que se o Senhor tivesse respondido como eu queria, talvez eu não estivesse nem aqui com vocês. Talvez o Pílulas de Poder nem existisse. Então, eu não sei vocês, mas quantas vezes eu testemunhei de milagres na vida de pessoas, sabe? Quantas vezes eu vi pessoas recebendo algo de Deus e aí eu pensei, glória a Deus, essa pessoa vai se firmar ainda mais. E aí o que aconteceu? A pessoa se afastou. A pessoa recebeu a bênção, a pessoa recebeu o milagre e se afastou da presença de Deus. Então, Deus sabe de tudo. E quando a gente fala que Deus sabe de tudo, falamos da onisciência de Deus, é justamente isso. Deus sabe o que vai ser, mas Deus sabe também o que seria. Prestem atenção, Deus sabe o que vai ser, mas Deus sabe também o que seria se Ele tivesse liberado aquela bênção. O que seria se Ele tivesse liberado aquele milagre quando a gente pediu? Se Ele não liberou é porque não é a hora. Se Ele não liberou é porque Ele te quer próximo dEle e Ele sabe que se Ele liberar antes do tempo, talvez você se afaste dEle. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Interessante. É como eu falei, né? Todas as orações de Jesus, o resultado delas glorificavam o Pai. O resultado das nossas orações a Deus tem glorificado a Deus? Será que essas coisas que nós pedimos, esses planos, esses sonhos que nós fazemos, e nós temos que fazer mesmo, inclusive vamos fazer planos para 2023, vamos sonhar para 2023, em nome de Jesus será um ano abençoado, será um ano
maravilhoso, nós temos que planejar, nós temos que sonhar sim, mas nesses sonhos, nesses planos, Deus ele vai ser glorificado. Reflita, reflita. Porque da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, nós vemos os profetas, quando eles oravam a Deus e Deus respondia, tinha um propósito. Tinha um propósito. No final, o grande eu sou seria exaltado. Né? Tem uma oração de Ezequias ali que ilustra bem essa mensagem que eu estou falando. Né? Que aí ele faz uma oração pedindo algo ao Senhor ali, que diante das palavras de Senaqueribe contra o povo de Deus, contra a casa do Senhor. E aí Ezequias vai, no final da oração, ele diz assim, agora, depois de pedir tudo aquilo que ele pede, ele diz assim, agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Vocês percebem? Vocês percebem o padrão da oração que Deus responde? Ezequias pede, faz um pedido a Deus, só que no final ele diz, o objetivo, o propósito final do pedido de Ezequias era, Senhor, faze isso para que ao redor todos os reinos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Será que nos nossos sonhos, nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos pedidos, nas nossas orações, no final, o nome de Deus vai ser exaltado? O nome do Senhor vai ser glorificado? Será mesmo? Gente, eu estou trazendo essa reflexão porque eu preciso refletir também sobre os meus planos, sobre os meus sonhos. Nós estamos entrando em 2023 e a gente precisa realinhar muita coisa. A gente precisa pensar em muita coisa. A gente precisa refletir. A gente precisa. E aí, o resultado dessa petição de Ezequias era justamente a exaltação do nome do Deus verdadeiro. E quantos salmos nós vemos aqui, eu sou se assim eu posso falar, né, com a licença poética, ou enfim, eu sou um fanático pelos salmos, eu amo os salmos. Se tem um livro que eu sempre são os salmos, eu amo os salmos. E nos salmos ali nós vemos os salmistas fazendo algumas petições a Deus, mas no final, em alguns salmos, nós vemos assim, ele fala assim, Deus, faze isto por amor ao teu nome. É um padrão, é um padrão. O salmista ali, ele não está pedindo, Senhor, me dá essa bênção porque eu quero essa bênção. Não, Senhor, faze isso, mas por amor ao teu nome. Porque se o Senhor fizer isso, se o Senhor dispensar essa bênção sobre a minha vida, se o Senhor liberar esse milagre sobre a minha vida, se o Senhor me der essa vitória, o teu nome vai ser reconhecido, o teu nome vai ser glorificado. Vocês percebem? Vocês percebem? Será que as nossas orações, se respondidas, o resultado vai ser a glória de Deus? O resultado vai ser o nome do Senhor ser reconhecido? Pessoal, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão correndo atrás de tanta coisa vazia, estão correndo atrás de tanta coisa que não faz sentido. As pessoas precisam de ouvir os testemunhos dos milagres, das bênçãos, das vitórias que Deus tem dispensado sobre o povo dele. Deus é um Deus vivo, Ele está a todo momento nos abençoando, mas a gente precisa testemunhar, a gente precisa glorificar o nome dele. Deus não responde às nossas orações apenas para Ele ser exaltado, porque Ele precisa. Deus ele não precisa de tudo isso que Ele está fazendo, gente. Tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Ah, Murilo, mas por que é que Deus tem que ser glorificado nas orações? Ele precisa disso, Gente, Deus está rodeado. A Bíblia diz em Apocalipse que existem os seres viventes, existem os 24 anciãos, os anjos que o adoram, que perfeito louvor flui dia e noite lá no céu. Deus não precisa de ser exaltado por nós, mas Ele nos dá a oportunidade de responder às nossas orações para que o nome dele seja reconhecido. Deus nos dá o privilégio de dizer, filho, ora, mas ora com propósito, mas ora com sentido. Não me pede coisas vazias, não me pede coisas egoístas. Estou a fim de te abençoar. Eu quero fazer algo na tua vida, mas filho, pede, mas saiba pedir. Tiago falou para a gente, quando a gente não recebe, talvez a gente não esteja pedindo certo. Porque Deus
quando ele libera sobre o seu povo os milagres, as bênçãos, nós estamos falando disso aqui, é uma oportunidade de nós participarmos do plano dele aqui na terra. Né? Foi assim ao longo da história do seu povo. Deus, quando ele abriu o mar, ali foi um testemunho da libertação, de que Deus abriu um mar. Ali foi um testemunho para que as próximas gerações falassem: o Deus dos meus pais abriu o mar vermelho, e as nações ficaram sabendo que o Deus verdadeiro abre mar, o Deus verdadeiro manda uma coluna de fogo, o Deus verdadeiro coloca uma nuvem para proteger do sol. Sabe? É para a gente testemunhar. Quando Deus abençoa o seu povo, é uma oportunidade para o seu povo testemunhar do seu nome e as pessoas ficarem sabendo de que Ele é Deus. E Deus vivo, que faz, que age na vida do seu povo. O propósito é que as pessoas vejam e reconheçam Deus através de cada bênção, através de cada milagre. Se nós dizemos que nós somos cristãos, se nós declaramos a nossa fé nele, tudo em nós deve se reportar a Ele. Todas as bênçãos, todas as dádivas que nós recebemos apontam para Ele. Meu irmão André, Ele quer nos dar mais do que nós queremos receber. Isso mesmo, para a glória dEle. Diedia, aprendi que esse ano que Deus não responde às minhas vontades. Ele responde minhas necessidades segundo a sua vontade, para que o nome dEle seja glorificado. Essa é a chave, Diedia, para que o nome dEle seja glorificado. Então, as pessoas vão começar a olhar para as nossas vidas, as pessoas vão começar a entender que isso que nós falamos, isso que nós lemos, que nós tanto declaramos, não é historinha para boi dormir, é verdade. Sabe, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: poxa, aquela pessoa fala tanto de Jesus, eu estou vendo o Deus que ela está dizendo que serve fazer isso na vida dela. É para dar testemunho do nome dele, porque, como Mateus mesmo diz, Mateus 5 vai dizer que não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina toda a casa. Então as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando para se esse Deus que você diz que serve é o Deus verdadeiro. E as pessoas vão ver na sua vida o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus que age, o Deus que não dorme, o Deus que não cochila, o Deus que está a todo tempo ali velando pelos seus. E é bom a gente ter ciência disso, né? Que a nossa responsabilidade não é pequena, é grande, né? E não envergonhar o nome dele. Deus nos chamou para algo excelente, Deus nos chamou para algo sublime, elevado. E é assim mesmo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente que fala muito de Deus, né? A gente que fala de Deus, a gente que entende esse chamado, quando as coisas não acontecem, eu quero ver se já aconteceu com vocês, né? Na Bíblia nós vemos muito acontecer isso. Quando as coisas não acontecem ou quando as coisas dão errado, aspas, errado, as pessoas dizem: oxe, onde está o teu Deus? Cadê o Deus dessa pessoa? Oxe, e não é crente? Oxe, e não se diz cristão, filho de Deus? Por que está acontecendo isso na vida dela? Por que deu errado isso na vida dela? Quando dá certo, as pessoas reconhecem. Deus faz, Deus é na vida dele, mas quando dá errado, as pessoas não entendem. Né? As pessoas, na Bíblia diz, em muitos salmos nós vemos: onde está o Deus deles? Onde está o teu Deus? Mas o que essas pessoas não sabem, é que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, o momento difícil que nós passamos está incluso em todas as coisas. Todas essas coisas que deram errado ou que estão dando errado, se nós estamos no centro da vontade de Deus, está cooperando para o nosso bem. E essas pessoas que vêm de fora, elas talvez não entendam isso, mas nós sabemos que é dessa forma. Então, às vezes as coisas não saem como nós planejamos, mas apesar de sair do nosso planejamento, não sai do planejamento dos céus. Sabe, Deus ele não erra. Aquele ditado que diz: Deus escreve... Como é que é aquele ditado? Deus escreve certo por linhas tortas, né? De jeito nenhum. Deus escreve certo por linhas retas. E o que Deus escreve acontece, e o que Deus fala acontece, e o que Deus pensa acontece. Nós é que precisamos nos alinhar à vontade de Deus. Nós é que precisamos discernir o tempo
e as estações das nossas vidas, para que a gente não se desespere, porque nós temos que saber que todas as coisas, todas as coisas, as boas e as ruins que acontecem na minha e na sua vida, estão cooperando para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e nós vivemos segundo um propósito. É o que vai dizer Romanos. E só mais um exemplo para finalizar, eu estou falando demais, né, pessoal? Deixa eu tomar uma água. Já estamos chegando no fim, tá? Se você chegou até aqui, vai ficar até o final. Isso, ele sabe o que é melhor para nós, ele nos conhece, amém. André, aí tu vai ter que, que traduzir. Eu sou péssimo em inglês e ficou provado isso na caravana lá em Israel. Eu fui muito ajudado pelo pessoal que estava na caravana, porque eu sou péssimo. Inclusive, em 2023 eu quero correr atrás aí de um inglês, de um espanhol, para não passar mais vergonha nas próximas caravanas. Em nome de Jesus. E 2024 tem caravana, tá, pessoal? 2024, Israel, e tem outro país aí que eu não vou dizer, que está aí para vocês ficarem pensando até que o lançamento realmente saia da caravana. Mas eu já sei que vai ser em abril de 2024, então se você quiser ir nessa caravana, você vai procurar aí nos destaques do Pílulas de Poder, tem lá um link para você colocar o seu cadastro. E aí quando a gente já estiver aí na correria, logo agora no início de 2023, para você se organizar bem, com tempo e planejar bem, aí a gente vai entrar em contato com vocês que se inscreveram lá. Mas voltando aqui, qual o tipo de oração que Deus responde? Vamos lá. Só mais um exemplo, pessoal, para fixar em nossa mente o tipo de oração que Deus responde. Percebam, nós podemos ver na vida de Samuel e da sua mãe, Ana, um grande exemplo de uma oração que Deus respondeu. Vejam em 1 Samuel, você não precisa abrir não, mas a história aqui eu acho que a maioria conhece, né? Ana queria muito um filho, e não vinha, era estéril e tal, toda aquela história, e ela perde um filho, só que depois você confere em 1 Samuel, capítulo 1, você vai ver como Ana pediu esse filho. E vocês vão perceber o padrão. O padrão. Ana queria um filho. Ana queria um filho. E Deus queria um profeta. E aí o que é que Ana faz? Ana, em sua oração, ao pedir um filho, ela já o dedica a Deus. Ou seja, ela pede um filho, mas ao mesmo tempo ela oferece a Deus como um profeta. Então ela pede um filho, ela diz: Deus, se tu me deres, não nessas palavras, mas você vai ver lá em 1 Samuel, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser consagrado para a tua obra, vai ser um profeta. Então percebam que Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Vejam, quando você ora à vontade de Deus, está feito. Quando você ora à vontade de Deus, a sua oração vai ser respondida assim, ó. Agora, a gente precisa discernir qual a vontade de Deus para esse tempo. Qual a vontade de Deus para ir para a sua cidade? Qual a vontade de Deus aí para a sua profissão? Qual a vontade de Deus? Ore a vontade de Deus. Então, percebam que Ana estava fazendo um pedido, mas ela já estava firmando um voto, que também era a vontade de Deus. Então, assim, Deus realizou. E Samuel fez parte do plano de Deus naquela época. Profeta, juiz, servo de Deus. E no final, Deus foi glorificado. Percebeu o padrão? Deus responde orações que ele será glorificado. Deus responde orações que ele será glorificado. Então, o propósito de toda oração respondida é promover a glória de Deus. Muitos verão, muitos temerão e muitos confiarão no Senhor. Sabe, eu amo esse salmo. Vou até ler aqui esses versículos. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, muitos temerão e confiarão no Senhor. Vocês percebem? As pessoas vão ver, as pessoas vão temer
e as pessoas vão confiar no Senhor através do teu testemunho de orações respondidas. Os milagres, as bênçãos, as vitórias de 2023 na tua vida tem que causar isso aqui, que causou aqui nesse salmo. As pessoas precisam ver, as pessoas precisam temer e as pessoas vão confiar no Deus que você serve, porque é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Então, a conclusão aqui para a gente fechar é: será que os nossos pedidos glorificam a Deus? Será que as nossas orações, o resultado delas, vão glorificar a Deus? Será que os nossos planos avançam em alguma medida o reino de Deus? Será que as nossas orações contribuem para que o Senhor seja reconhecido neste tempo como Deus verdadeiro? E chegamos ao final do ano, nós começamos a pensar nos novos alvos, nos novos planos, nos novos sonhos. E glória a Deus por isso, você tem que fazer tudo isso mesmo. E nós começamos também a olhar para trás, né, e ver tanta coisa que a gente viveu, né? Tanta coisa que a gente fez, né? Algumas coisas que deram certo, outras que não saíram como planejamos, né? Dias de muita fé, dias de pouca fé, dias de muita alegria, dias tristes que nem queríamos, na verdade, ter vivenciados. Enfim, 2022 foram meses, semanas, dias e horas de altos e baixos. Mas uma certeza: nenhum segundo sequer Deus nos deixou sozinhos. Pode olhar para trás. Isso eu falo com certeza. De 1 de janeiro de 2021 até hoje, enquanto você está me ouvindo nessa live, você vai olhar para trás e vai pensar: nenhum dia, nenhuma hora, nenhum segundo, nenhuma semana, nenhum mês. Eu posso olhar para trás, eu posso ter a certeza de que em nenhum momento Deus nos deixou sozinhos. E isso é maravilhoso. Isso que Carol está falando, Deus nunca perdeu o controle, Deus nunca vai perder o controle. E isso é maravilhoso. Nós podemos declarar aquilo que Samuel declarou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E ali, né, Samuel levantou um altar de adoração ao Senhor. Levante altares de adoração a Deus. Levante altares de adoração, porque Ele esteve contigo. Levante altares de adoração por aquilo que Ele fará contigo. Gratidão antes mesmo de receber. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas. Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra? Quero ver aí. Quantos entenderam a palavra? Obrigado, meu amigo André, direto dos Estados Unidos, pelos selinhos comprados. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe teu ministério. Glória a Deus. Eu vejo milhões de vidas sendo transformadas através do seu posicionamento. Oh, meu irmão, glória a Deus. Louvado seja o Senhor por essa palavra, eu recebo. Amém, aleluia. E aí, qual tipo de oração vocês vão fazer em 2023? Carol, da Lumina Tour, obrigado por esse ano, amigo. Foi bênção, palavra abençoada. Carol, foi bênção a nossa viagem. Glória a Deus por sua vida e por seu chamado. Zinha, minha pastora, Brenda, bênção, bênção, bênção. Gente, vamos fazer orações que glorificam a Deus, né, em 2023. Vamos orar à vontade de Deus, né? Como Ana orou, né? Deus queria um profeta e Deus queria um profeta e Ana queria um filho. E aí Ana falou: eu quero um filho, mas se você me der esse filho, ele vai ser um profeta. Então vejam o padrão de oração e no final Deus é glorificado. Eu vou repetir aqui a palavra que nós lemos no início, João 14. João 14, para ficar bem claro na mente de vocês. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Versículo 13, gravem esse versículo de João 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. É isso.
Vamos fazer orações que Deus seja glorificado. Orações perigosas, que o nosso coração possa estar alinhado e atento ao coração do Senhor. Amém. É isso o que Ele está declarando no céu. É isso, exatamente. Ana orou o que Deus estava declarando no céu. Deus queria um profeta, Ana queria um filho. Amém. Tudo em nossas vidas seja para a glória de Deus. Vocês entenderam a palavra. Glória a Deus. E aí, gente, para finalizar, eu quero orar. Eu quero orar a Deus. Eu convido você também a fazer essa oração comigo, né? Agradecendo a Deus. Senhor Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por 2022, eu quero te agradecer, Senhor, por cada dia, eu quero te agradecer por cada semana, eu quero te agradecer por cada mês, Senhor. Eu quero te agradecer por cada hora, cada segundo, cada minuto em que o Senhor esteve conosco. Em nenhum momento desse ano nós podemos dizer que o Senhor não esteve em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor estava conosco em cada momento, nos dias bons, nos dias não muito bons, nos dias ruins, o Senhor estava conosco. E no final nós sabemos que todas essas coisas desse ano cooperaram para o bem da gente, o nosso bem, porque nós te amamos e nós temos um propósito aqui nessa terra. Senhor, eu peço no nome de Jesus que as orações que cada um de nós aqui nessa live fizermos em 2023, orações em que o Senhor vai ser glorificado, o Senhor responda, Pai. No nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a nos alinhar com os céus e saber orar a vontade de Deus. O que é que o Senhor quer que a gente ore? Qual a sua vontade para que a gente possa orar alinhado contigo, Deus? E as nossas orações venham a ser respondidas para que o teu nome seja reconhecido, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja, Senhor, glorificado. Porque no final nós já entendemos que tudo é para a tua glória e somente para a tua glória. Pai, então em cada bênção desse ano, em cada vitória, em cada milagre, nós queremos te devolver toda a honra, toda a glória, porque bem como o Tiago diz, tudo de bom que nós recebemos vem diretamente do alto, do Pai das luzes. E em 2023, Senhor, nós já queremos te agradecer antecipadamente por cada bênção. Nós queremos te agradecer, Senhor, por cada oração respondida, porque nós sabemos que em 2023 nós teremos muitas orações respondidas, para que o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial e o teu favor sobre a vida de cada um que aqui esteve. No nome de Jesus, no nome de Jesus, quem crê, diz amém e glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deixa eu ver o que vocês falaram. Amém. Obrigado, Pai. Amém. Te amamos, Jesus. É isso. Declaramos, te amamos, Jesus. Que seja restaurado todas as famílias e que Cristo seja louvado. Amém. Deus abençoe pela live, um pouquinho que assisti. Amém, amém. Glória, 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 glória a Deus. Quantos estão animados aqui para 2023? Gente, eu estou muito animado para 2023. Eu creio que será um tempo de muito favor. Sabe, muito favor de Deus. Eu creio que será um tempo de muito favor de Deus para aqueles que têm se posicionado em obediência. Porque como eu respondi uma caixinha de perguntas esses dias, né? A pessoa perguntou se valia a pena obedecer. Só vale a pena obedecer. Só vale a pena obedecer. A Bíblia diz que Deus se agrada mais da obediência do que de sacrifícios. A Bíblia também diz, Jesus vai dizer que a marca dos seus discípulos é a obediência. Aqueles que obedecem revelam o amor, né? Demonstram verdadeiramente o amor que dizem com a boca. E a Bíblia fala também em Deuteronômio, né? As bênçãos que acompanham aqueles que obedecem. Então, por que não obedecer? Eu não quero pagar o preço da desobediência, como eu coloquei lá. Então, vale sim, muito, muito. Tamires, obrigado pelo selo comprado. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família. Glória a Deus. Então, eu não quero pagar o preço da desobediência que o Senhor, através do seu Espírito, me firme cada vez mais em suas verdades e que não me deixe me distanciar nem por um minuto, nem por um segundo, nem por um dia.
E eu oro sobre vocês também, que 2023 seja um ano de obediência, sabe? Aquela obediência radical. Porque o amor de Deus é radical. Você já viu alguém já morreu por amor a você? Eu acho que não, só Jesus. Então, o amor de Deus é radical. Então, requer uma obediência radical, né? Então, sejamos mais obedientes, né? Caminhemos ali pelo caminho da obediência. E tem muita coisa, né? Tem muita coisa para acontecer em 2023. Muitos projetos, muitos planos. E que esses planos e esses projetos glorifiquem a Deus, porque se glorificarem a Deus já valeu tudo, né? Que Deus seja sempre glorificado em tudo. E é isso. Por mim, eu passava a noite aqui conversando com vocês, mas vocês não aguentam mais me ouvir, né? Então, eu acho que é hora de dar tchau, né? É isso, povo. Bênção ter vocês aqui. E até a próxima. Talvez eu deixe essa live salva por uns dias, tá? Te espero aqui nos Estados Unidos em 2023. Eita glória! Irmão, eu vou correr atrás aí do inglês e, em nome de Jesus, nos encontraremos aí para avançar o reino juntos. Creio. É isso, pessoas abençoadas. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Murilo. Deus abençoe a sua vida. Amém, amém, amém. Gente, eu tenho recebido, quando eu abro caixinha de perguntas, só aqui, deixa eu falar com vocês. Sim, eu tenho outras coisas para falar com vocês. Calma, não vão embora não. Quando eu abro caixinha de perguntas aqui, eu recebo muitas mensagens doces, né? Como diria o rabino Eliyahu Hask. Palavras doces, é maravilhoso abrir as caixinhas e ver que vocês estão sendo alcançados pelo Pílula de Poder. Outra coisa, deixa eu falar, gente, ontem foram as últimas entregas das cestas básicas que vocês contribuíram, né? Foram, só fazendo aqui um paralelo, eu sei que alguns de vocês já assistiram um vlog no canal, né? Murilo do Pílula de Poder lá no YouTube, mas, gente, foram 100 cestas básicas, bem completas as cestas básicas, com frango. E aí, Luan tá aqui, ele pode confirmar. Então foram 100 cestas básicas, bem completas, com frangos, frangões, tá? Sei lá, 2,5 kg para frente e panetones. E nós fizemos um trabalho lá numa comunidade, entregamos lá por volta de 36 cestas lá no primeiro domingo, aqueles que vocês acompanharam o Reels. E aí depois os meninos aqui em Calçado, eles fizeram as entregas de mais, acho que mais de 50 cestas aqui na cidade e na zona rural da cidade, eles fizeram as entregas. Nós pedimos, só para que vocês entendam, nós pedimos as listas de pessoas que precisavam na Igreja Católica, na Igreja Evangélica da qual eu faço parte e a Secretaria da Assistência Social, que já faz um excelente trabalho aqui na nossa cidade, né? A equipe da Assistência Social aqui da cidade de Calçado é excelente. Então, nós cruzamos essas listas e vimos as pessoas que mais precisavam, e nós fomos fazer essas entregas. E ontem nós fomos fazer as entregas das últimas cestas básicas e no final nós vimos que sobrou ali um valor em dinheiro e nós compramos artigos de higiene. Nós fomos para um asilo e nós levamos, além das cestas básicas, esses artigos de higiene. Então nós levamos fraldas geriátricas, shampoo, sabonete, lenços umedecidos, escova de dente, creme dental, colônias, muita coisa, muita coisa. Então, assim, mais uma vez eu agradeço aqui a vocês, glória a Deus pela vida de cada doador, glória a Deus pela vida de cada pessoa que engajou com a Missão Natal, glória a Deus pela vida dos meninos que fizeram desde o início aí o esforço master para em uma semana arrecadar o valor de 100 cestas básicas. Então, nisso tudo, percebam, Deus foi glorificado. Nisso tudo, o nome dele foi reconhecido, houve salvação. Nisso tudo, o nome de Jesus foi exaltado e essa missão é resposta de oração. Foi oração respondida e o nome dele foi glorificado. Perceberam o padrão? Então é isso, gente. 11 horas da noite. Vou comer ali alguma coisa. Tinha chegado... Não foi mais cedo hoje, só explicar para vocês. Geralmente eu faço às 8 horas, né? Hoje não deu para fazer porque
nas sexta-feiras nós temos estudos bíblicos e eu não perco por nada os estudos bíblicos aqui da igreja, que são bênção, com Patrícia. A aula é excelente, nós estamos estudando o livro de Hebreus, nós estamos mergulhando em Hebreus e tem sido maravilhoso. Nas terças-feiras na minha igreja tem culto de oração e estudo de provérbios e nos domingos cultos de louvor e adoração. Então, gente que... pãozinho, né? Isso aí. Não deixem de congregar, pessoal, tá? Busquem igrejas cristocêntricas, igrejas que pregam a palavra, igrejas que não fogem da palavra de Deus e congreguem, tá? Há uma bênção que Deus reserva sobre as nossas vidas no secreto, sim, individualmente, mas existem bênçãos que Ele libera na comunhão. Então, tem bênçãos que o Senhor vai liberar na comunhão dos santos, na comunhão dos justos. E esse momento de comunhão são nas igrejas, nos cultos. Então, é isso. Que Deus abençoe vocês. Já falei demais. Ansiosa para as lives de 2023. Amém. Eu creio que nós faremos muitas lives. Orem por isso, pessoal. Eu preciso ser mais disciplinado com relação às lives. Eu penso em fazer aí lives diárias, mas eu acho que eu não dou conta. Então, orem por isso, para que o Espírito Santo me dê um puxãozinho de orelha e a gente faça mais lives com mais frequência. Porque eu amo esse momento, mas até chegar esse momento, eu penso 30 mil vezes antes. Então é isso. Deus abençoe vocês e até amanhã. Eu vou postar um Reels com algumas retrospectivas do que aconteceu em 2023. Vou colocar uma mensagem também na legenda, espero que vocês compartilhem, que vocês curtam. Acho que vai ser o último post do ano, vai ser amanhã, um Reels, ok, pessoal? Tchau, tchau. Bom 2023, abençoado, cheio da graça, cheio do favor de Deus, porção dobrada do Senhor sobre as suas vidas. É isso.